mais uma vez um grande prazer poder estar consigo. Agradecemos pelo privilégio de você nos receber aí onde você está, na sua casa ou junto do seu local de trabalho. É bom podermos estar juntos, sobretudo porque vamos estudar a palavra do Senhor. Esta noite eu queria partilhar consigo uma mensagem cujo título poderia ser mais ou menos este: Quando Deus espera. Talvez eu possa estar neste momento a falar para alguém que está a sentir-se preocupado com o fato de que as suas orações, as suas súplicas estejam a demorar para ser respondidas. Por vezes falo com pessoas que estão desesperadas porque não têm dinheiro para pagar as suas contas, pessoas que às vezes encontram-se numa situação tal que já não têm alimento para si e para os seus familiares. Às vezes conversamos com pessoas que estão angustiadas à procura de uma casa, à procura de recursos para fazer frente às lutas e às circunstâncias da sua vida. Talvez alguém que nos está a ouvir esteja a orar por um familiar seu que deseja muito que possa ser tocado pelo Espírito Santo, e você há anos que vive orando por esta pessoa, mas sente que aparentemente nenhum efeito acontece na vida desta pessoa. Querido amigo, para você, a meditação desta noite certamente será uma resposta vinda diretamente do Senhor. E eu gostaria de propor-lhe que nós começássemos com a leitura de um versículo que encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 4, no verso 21. Erradamente, a citação ou a referência deste versículo aparece na transmissão ou no slide, erradamente, é Êxodo capítulo 20, verso 21. E então diz, quando Deus falando com Moisés, diz: quando voltares ao Egito, vê que faças diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração e ele não deixará o povo ir. Nós vamos voltar, antes do final desta meditação, vamos voltar a esta ideia do que significaria o fato de Deus endurecer o coração do faraó. Contudo, prezados amigos, a Bíblia conta-nos de que Moisés, ele vai efetivamente para o Egito, juntamente com o seu irmão, e quando ali chega, ele vai efetivamente encontrar-se com o faraó. E a Bíblia diz-nos que desta conversa há 3 conceitos que são de alguma forma resumidos. Eu gostaria de convidá-lo a ir agora a Êxodo capítulo 5 e vamos ler do verso 1 em diante. Êxodo capítulo 5, do verso 1 em diante, e diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas a resposta do faraó é uma resposta arrogante. E ele disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço ao Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Você certamente que está a acompanhar esta série de meditações sobre a vida do povo de Israel e sobre o Êxodo, certamente já deve ter se apercebido que há aqui um grande contexto que tem que ver com a história do Egito. E nós temos estado a explicar que o povo de Israel foi escravizado durante o período da 18ª dinastia. É isto mais ou menos que podemos entender da história. Estas efetivamente são informações que não são apresentadas na Bíblia. E aqui, permita-me só fazer um pequeno parênteses, há aqui uma informação que é relevante a respeito do fato de o livro de Êxodo não mencionar o nome dos faraós, durante a vida dos quais aconteceram os episódios descritos no livro de Êxodo. É porque, de acordo com a mentalidade hebraica, alguém cuja vida não estava em sintonia com a vontade de Deus, era como se esta pessoa não tivesse futuro.
E o nome de uma pessoa estava associado com o futuro dela, com o seu caráter e com alguma coisa de importante que ela deveria transmitir e de deixar de legado às gerações futuras. É por esta razão que, embora Moisés tivesse conhecido muito bem os faraós de todo este período, embora ele soubesse muito bem quem eram eles e provavelmente poderia até descrever, porque foi seu contemporâneo, muitos detalhes históricos que certamente enriqueceriam imenso a narrativa, mas o enfoque de Moisés não era efetivamente na grandiosidade daqueles que efetivamente tinham se oposto a Deus, porque estes fatalmente estavam condenados a permanecer no esquecimento. Estes, por se oporem a Deus, não tinham futuro. E aqui, querido amigo, está uma grande lição. Quando nós tomamos uma posição diante de Deus, a favor do Senhor ou contra Ele, nós estamos também a determinar com esta escolha qual é o futuro da nossa própria existência. Se nos pomos ao lado de Deus e se nos alinhamos com a sua vontade, Deus estará a garantir, por Cristo Jesus, que viveremos para todo sempre. Por isso o nosso nome será para todo sempre. Por isso o livro de Apocalipse diz que aqueles que estiverem na eternidade haverão efetivamente de ter o seu nome mudado para um novo nome que lhes será dado. Mas aqueles que optarem por não se colocar ao lado de Deus, estes deixarão de existir para todo sempre. E aqui, querido irmão e prezado amigo, você que nos escuta e que nos ouve ou que nos vê neste momento, tenha certeza de que, ao ouvir a palavra de Deus, você está a ter a oportunidade de tomar decisões que terão consequências eternas. Mas vamos voltar novamente ao texto. E repare aquilo que no verso 2 o faraó, este faraó orgulhoso, que hoje nós podemos identificar como sendo mais ou menos, provavelmente, o faraó Amenhotep II, este homem, ele faz esta arrogante pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu deixe o povo de Israel ir? Sabem, nós no domingo passado já falámos um pouquinho a respeito da cosmovisão que os egípcios tinham em relação às divindades. Eles consideravam que existiriam cerca de 600 deuses e divindades menores que eram adorados pelas várias religiões, pelo conjunto das religiões egípcias. Mas os hebreus eram um povo que era reconhecido pelo fato de terem um único Deus. E este único Deus, inclusive, era reconhecido pelo nome dos patriarcas que o tinham servido. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E até então não havia um nome específico pelo qual o Deus dos israelitas fosse reconhecido. E é por esta razão que o faraó vai fazer efetivamente esta pergunta. Mas há aqui ainda um outro detalhe que é talvez interessante nós pensarmos, porque isto vai trazer um certo grau, diríamos assim, de dramatismo a esta situação. Os egípcios acreditavam que o seu faraó era mais do que simplesmente um governante, era a encarnação do próprio Deus entre os seres humanos. E quando um faraó falava, era como se fosse o próprio Deus tornado homem que falava. E quando o faraó faz esta alegação que encontramos aqui no verso 2, era como se, com a sua arrogância, mais do que a arrogância de um nobre, ele estava a dizer, como acreditando que era um Deus também, quem é esse outro Deus, o Deus dos escravos, para que eu ouça a sua voz, para que eu reconheça a sua autoridade. Sabem, queridos amigos, embora talvez se tenha perdido ao longo da história este conceito egípcio de considerar os faraós deuses, existem muitas pessoas ainda hoje que do alto da sua arrogância se consideram efetivamente como senhores do seu destino. É interessante que esta hoje, inclusive, é uma das frases que mais é pronunciada por psicólogos e terapeutas de autoajuda. Muitas pessoas dizem: você é o dono do seu destino, você pode, pelas suas escolhas, pelo seu poder de vontade, sobrepor-se a todas as circunstâncias. Como se
efetivamente, realmente fôssemos donos e senhores do nosso destino. Sabe, você pode se levantar hoje, pode ter se levantado hoje de manhã com uma coragem tremenda. Mas às vezes basta simplesmente alguém nos dizer uma coisa que nos desagrada, ou um motorista mais desatento nos dar, diríamos assim, uma fechada no trânsito, e nós já ficamos todos aborrecidos e o nosso dia ficou estragado dali para a frente. Na realidade, nós somos muito susceptíveis. Somos altamente vulneráveis a todo o conjunto de circunstâncias que nos cerca. E a vulnerabilidade do ser humano está patenteada com esta pandemia que existe por aí. Um vírus, um organismo demasiado simples, pequeno, invisível, mas que parou o mundo. Fez com que simplesmente a economia, as sociedades, as grandes cidades que andavam engarrafadas, simplesmente parassem. Isto, queridos amigos, só para nós pensarmos como nós de fato somos pequenos, somos insignificantes, somos vulneráveis. E quando um ser humano, ainda que do alto de um imponente trono, pergunta: quem é o Senhor? Deus, podemos imaginá-lo com um sorriso plácido, lá do centro do universo, dizer, maneando a sua cabeça: quem é este pobre coitado que me está a desafiar? Mas sabem, queridos amigos, eu gostaria de convidá-los a avançarmos um pouco mais no texto e vamos até ao verso 9. O resultado daquela conversa entre Moisés, Arão e o faraó foi que o faraó, cheio de orgulho e de prepotência, decretou que os hebreus não iriam ter no dia seguinte a palha para fazer os tijolos, como até então era fornecido para eles. O trabalho de amassar o barro e misturando a palha com ele para depois encaixar nos moldes e assim fazer aqueles tijolos que eram usados nas construções egípcias, era um trabalho duro, extremamente intenso, agravado ainda pelo clima agreste do Egito, que era um clima quente, tórrido, com uma alta quantidade de umidade por causa da nuvem de vapor que se criava ao redor do rio Nilo. Isto fazia com que o trabalho fosse ainda mais desgastante e o efeito daquele trabalho tão árduo, de fato degradante para a vida dos escravos. Mas como o faraó tinha determinado que não devesse ser dada mais palha aos hebreus, agora eles teriam que ir no dia seguinte procurar esta palha para ajuntar aos tijolos que tinham que ser feitos na mesma quantidade, obedecendo à cota que eles tinham diária para garantir no final de cada dia, de cada jornada. E no verso 9, então, diz ali que o faraó decretou o seguinte: agrave-se o serviço sobre estes homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Reparem que há aqui duas ideias muito interessantes. E a primeira delas é justamente essa, que o trabalho se agravasse. Sabem, hoje nós não somos governados por um faraó, mas a realidade é que nós hoje parece que estamos de alguma forma a ser manipulados pelas mesmas circunstâncias. Hoje é muito comum as pessoas terem 2 trabalhos. Existem pessoas que trabalham em vários lugares ao mesmo tempo e andam sempre a correr de um lado para o outro. Parece que é tanto trabalho. É interessante percebermos que numa era altamente tecnológica como a que vivemos, estamos cercados de tantos gadgets, tantos aparelhos que deveriam de alguma forma facilitar a nossa vida e deixar-nos mais tempo para o lazer e para termos a oportunidade de desfrutar das coisas boas da vida, da existência humana. Mas a realidade é que nós vemos que estamos a trabalhar cada vez mais, porque estas tecnologias são aproveitadas para, de alguma forma, nos envolver ainda mais no trabalho. Muitas crianças não veem os seus pais porque estão sempre a trabalhar. Muitos maridos e esposas vivem a degradar as suas relações porque não têm tempo para estar juntos. Cada vez mais pais desesperam porque não conseguem ver os seus filhos que, embora adultos, que embora com boas condições financeiras e com trabalhos altamente remunerados, mas que não têm tempo para estar com eles. E então encontram-se sozinhos, envelhecendo, sem poderem partilhar com os filhos aquilo que de bom o tempo agora que lhes sobra na aposentadoria poderia lhes dar.
Muitos de nós vivemos, parece que, escravizados, debaixo deste mesmo decreto que o faraó determinou sobre o povo de Israel. E repare, querido amigo, que esta efetivamente é uma armadilha do inimigo. Manter-nos ocupados, manter-nos envolvidos. E muitas vezes nós sentimos que esta permanente condição de ocupação, este frenesim no qual a vida moderna nos mergulhou e nos conduz como se fosse um rio caudaloso que não nos deixa fugir da sua correnteza, nós muitas vezes sentimos como se isto fosse prestigiante. Muitas pessoas falam que não têm tempo, quase como se fosse algo, diríamos assim, honroso. Mas, querido amigo, pense numa coisa. Em oposição exatamente contrária está a afirmação de Deus, quando no 4º mandamento o Senhor diz: lembra-te do dia de sábado. E na língua hebraica a palavra sábado representa também descanso. Deus convida-o a si e a mim para termos um tempo à parte para descansarmos, um tempo à parte para estarmos com o nosso Deus. A ideia de que temos que estar sempre ocupados, temos que estar sempre a produzir, é uma ideia satânica. É um conceito que faz com que o ser humano se torne superficial e se esqueça, sobretudo, de quem é o seu Deus, de quem é o seu Criador, e olvide as decisões mais importantes na vida de um ser humano que vão implicar na redenção eterna do homem, do cristão. Mas repare uma coisa interessante, é que este verso vai dizer também o seguinte: agrave-se o serviço destes homens, para que não confiem em palavras de mentira. É interessante que Satanás, pela boca do faraó, vai dizer algo que lhe é peculiar. Ele vai mostrar, ou vai tentar demonstrar, que aquilo que Deus estava a fazer de promessas ao seu povo era uma mentira. O pai da mentira a dizer que a verdade de Deus era uma mentira. Isto é um contrassenso, isto é uma ironia. Na realidade, queridos amigos, esta continua a ser a mesma estratégia de Satanás. Manter-nos demasiado ocupados, não nos deixar tempo para meditarmos, para descansarmos, para estarmos restabelecidos numa relação de perfeita comunhão com o nosso Deus. E depois leva-nos a acreditar que aquilo que a palavra de Deus nos diz é mentira. Mais trágico ainda é quando o inimigo leva o ser humano a acreditar que o mal é universal e que é invencível, quando na realidade é justamente o oposto. O mal existe apenas circunscrito a este pequeno planeta, perdido no grande e vasto universo criado por Deus. E o amor de Deus haverá de ser vitorioso. E quando for fechado parênteses na história do universo, desta lamentável jornada de pecado, que é aquilo que está a ser vivido no nosso planeta há alguns milénios, finalmente o universo voltará a viver de acordo com as regras com as quais ele sempre deveria ter sido governado, que é a lei do amor de Deus. Mas agora repare numa coisa interessante, é que foi dada, portanto, a orientação ao povo para que eles começassem agora a ter que irem eles mesmos buscar a palha. Querido amigo, não está você correndo atrás da palha para fazer os seus tijolos? Quem sabe você trabalha demasiadas horas para pagar financiamentos que você tem, para comprar coisas que você acredita que te vão trazer felicidade, mas que no fundo acabam por não preencher a tua vida. O Senhor convida-nos a termos uma existência simples, onde nós poderemos entender e perceber o real valor das coisas que têm importância eterna. O sorriso de um filho que cresce talvez valha mais do que uma viagem a um lugar, enfim, um lugar exótico. Talvez a oportunidade de receber um abraço carinhoso de uma pessoa que você ama valha muito mais do que você ter alguns dígitos a mais na sua conta ou ter algum prestígio mais no seu cartão de crédito. Meu querido, eu não quero aqui falar sobre consumismo, mas gostaria que você, com Deus, pudesse pensar sobre esta realidade e que você converse efetivamente com o Senhor, ajudando-o a perceber quais são as prioridades que você deve eleger na sua vida.
O texto continua dizendo que os israelitas acabaram por ser, sobretudo os líderes que coordenavam o trabalho dos israelitas, que eram israelitas também, eram hebreus, foram chicoteados pelos capatazes egípcios, de maneira que eles foram pleitear alguma justiça nesta situação diante do faraó. E é interessante que o faraó vai lhes mostrar que eles, na realidade, estavam a sofrer as consequências dos seus próprios erros ou das suas próprias opções. E isto aqui faz-nos lembrar uma situação que é tipicamente uma artimanha do inimigo. Muitas vezes, quando um cristão procura fazer a vontade de Deus, ele acaba por sofrer consequências de ter se alinhado com a vontade de Deus, porque declara guerra ao inimigo, o inimigo das almas. E com isto, Satanás faz muitas vezes as pessoas pensarem: mas nós estávamos bem antes, quando eu estava no Egito, quando eu vivia no pecado, quando eu não tinha, diríamos assim, conhecimento nenhum da Bíblia, quando eu não tinha experimentado um reavivamento na minha vida, estava tudo bem. A minha família estava em paz, a minha situação financeira estava estável, a nossa família estava bem, de saúde, eu tinha conforto e tranquilidade, mas agora que escolhi seguir a Jesus, parece que as coisas complicaram. Querido amigo, isto não é estranho? É fácil de entender, nós vivemos num grande conflito, e quando você declara guerra ao inimigo da sua vida, àquele que o escraviza, naturalmente você vai sofrer as consequências malévolas deste senhor, deste escravizador que oprime e que escraviza. E então diz a Bíblia que no verso 21, quando os líderes do povo de Israel que tinham ido falar em audiência com o faraó, quando eles saíram do palácio, encontraram justamente à porta Moisés e Arão, que iam para se encontrar com o faraó. E diz o verso 21, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto vocês fizeram o nosso cheiro repelente diante do faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Em outras palavras, o que aqueles líderes hebreus estavam a dizer é: vocês vieram para nos libertar, mas o que está a acontecer é justamente o contrário. Querido amigo, se você estudar a história das grandes batalhas da humanidade, vai perceber que foi no momento de mais intensidade da luta que se decidiu quem haveria de ser o vencedor. O último a desistir foi efetivamente aquele que alcançou vitória. O povo hebreu estava a passar por um momento de conflito. A sua luta contra o mal estava a intensificar-se. E agora, neste momento, quem fosse perseverante haveria efetivamente de conseguir alcançar uma vitória plena. É por esta razão que Deus pede a você e a mim que perseveremos. A você e a mim, Deus pede que tenhamos coragem para continuar a acreditar, continuar a viver de acordo com a vontade de Deus. É possível que neste momento você possa estar a sofrer consequências pelo fato de ter sido fiel a Deus. Às vezes, filhos do Senhor perdem os seus empregos por quererem ser obedientes aos mandamentos de Deus. É possível que um marido que ama profundamente a sua esposa, ou uma esposa que ama profundamente o seu marido, se veja abandonada por um cônjuge descrente, por ter optado por viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus. É possível que um filho, numa casa onde os pais não conhecem nem aceitam o plano de Deus para a sua vida, estejam a sofrer consequências desta mesma escolha. Mas uma coisa é muito importante nós lembrarmos, é que se formos fiéis, o Senhor nos abençoará. Se formos fiéis, ainda que seja até a morte, o Senhor nos dará a coroa da justiça. E a Bíblia mostra que aqueles que efetivamente forem fiéis haverão de resistir até ao momento em que Deus os abençoará de forma definitiva. No capítulo 6, no verso 1, nós vamos encontrar Deus dirigindo-se a Moisés e trazendo-lhe algum conforto em relação a esta situação. Eu gostaria que você lesse comigo estas palavras. E diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim,
por uma mão poderosa, os lançará da sua terra. Aquilo que Deus estava a dizer a Moisés era o seguinte: Moisés, as coisas estão piores, as coisas ainda vão piorar mais. E Deus é honesto com o seu povo. Você lembra-se aquele versículo que nós lemos no início, de Êxodo capítulo 4, verso 21. Deus disse a Moisés, antes dele ir para o Egito, que o coração do faraó haveria de ser endurecido. E com o endurecimento do coração daquele homem, consequências gravosas haveriam de vir sobre o povo de Israel. Mas eles deveriam ter bom ânimo, porque o Senhor, por fim, haveria de vencer não só o faraó, mas todas as circunstâncias adversas em relação à situação do povo hebreu. Querido amigo, esta mensagem de esperança é para você, é para mim. As coisas não estão fáceis, as coisas não vão melhorar, certamente. Poderão algumas coisas atenuar-se um pouquinho, mas aquilo que a Bíblia nos diz é que no momento em que as coisas se tornarem complicadas, em que os sinais estiverem a acontecer, é o momento de nós erguermos os nossos olhos para o céu, porque é de lá que virá a nossa redenção, é de lá que virá o nosso socorro. Mas agora repare uma coisa interessante, Deus está a dizer a Moisés: senta e espera. Muitas vezes, queridos amigos, é exatamente isto. Quando Deus espera, Ele pede que nós esperemos também, que nós confiemos, que nós estejamos disponíveis para abandonarmos-nos ao cuidado e à providência de Deus. Você já fez tudo aquilo que estava ao seu alcance? Deus haverá de fazer a sua parte. Se você orou, se você fez tudo aquilo que estava à sua mão realizar, pois muito bem, aguarde, Deus haverá de fazer a sua parte também. E a Bíblia mostra-nos que agora estava para acontecer algo extremamente importante, um confronto verdadeiramente titânico. E no capítulo 7 nós vamos encontrar justamente esta narrativa. Diz-nos a Bíblia que Moisés e Arão são convidados a ir novamente à presença do faraó. A sua primeira entrevista com o faraó tinha sido mal sucedida, tinha resultado num agravamento das condições do povo de Israel. Mas agora Deus queria que de um novo encontro com o faraó pudesse surgir um novo desenvolvimento nesta situação. Sabe, querido amigo, muitas vezes quando nós oramos a Deus pedindo e intercedendo diante de certas circunstâncias, nós temos a expectativa de que Deus responda. Quando oramos por um querido irmão que está doente, nós esperamos que Deus faça com que ele miraculosamente se levante do seu leito de doença. Quando nós oramos por uma pessoa que está à procura de uma casa, nós esperamos que no dia seguinte alguém ligue para essa pessoa e diga: tenho uma casa, um palacete para que você possa ir morar. Quando nós estamos a orar por um emprego, esperamos que a resposta venha rápido. Mas a verdade é que Deus é sábio demais para nos dar alguma coisa que possa implicar na nossa perdição. E mais ainda, Deus muitas vezes tem um tempo certo para fazer com que certas coisas aconteçam, porque existem fatores que precisam ser amadurecidos, ou às vezes existem condições mentais nas quais nós precisamos desenvolver novas competências espirituais e assim crescermos no Senhor. Perdoe-me partilhar consigo esta simples ideia. Ninguém consegue aprender a ser paciente ao ler um livro, nem que este livro seja a Bíblia. Não se aprende a ser paciente através de um programa de treinamento ou de alguma disciplina espiritual. Aprende-se a ser paciente nas experiências da vida. Não se aprende a confiar em Deus apenas participando de um workshop ou de um seminário sobre construção espiritual. Não, isto aprende-se no cotidiano. É no dia a dia que nós aprendemos, muitas vezes com o sofrimento que nós aprendemos e desenvolvemos estas virtudes espirituais. Por isso, querido amigo, se neste momento você, ao orar e pedir a Deus que intervenha na sua vida, você pensa ou sente que Deus está a demorar demasiado para lhe dar a resposta que você espera, tenha paciência, espere, sente conforme Deus recomendou a Moisés. E agora então ali estava justamente Moisés novamente com o seu irmão diante do faraó.
Arrogantemente, o faraó tinha hostilizado o Deus dos hebreus, tinha acumulado ainda mais agruras sobre o trabalho que estes hebreus faziam para os egípcios. E agora diz-nos a Bíblia, estamos no capítulo 7, no verso 10, e diz: Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor lhes tinha ordenado. Deus tinha-lhes dito: vocês peguem neste cajado, neste bordão de madeira, um cajado tosco, um pedaço de madeira que Moisés durante certamente vários anos tinha usado no seu exercício do pastorício. Mas agora então era este cajado tosco que Deus queria fazer com que de alguma forma o próprio Egito, a nação mais poderosa daquele tempo, temesse ao ver aquele cajado. Eu fico a imaginar aquele barulho das sandálias de Moisés e de Arão percorrendo o piso bem cuidado da sala de trono do faraó. E ouvia-se também, a cada passo, a batida do cajado no chão. E aquele barulho seco fazia com que, inicialmente, fosse despertado no faraó um sentimento de repulsa, porque ele estava habituado a ser, acompanhado por cortesãos que estavam bem vestidos, que estavam bem ornamentados, e as varas que os mágicos e que os membros do alto clero usavam eram bastões recobertos com ouro, com metais e materiais preciosos. E aquela vara que Moisés e Arão levavam à presença do faraó era um pedaço tosco de madeira que poderia ter sido encontrado em qualquer estribaria ou em qualquer local de ferramentas no campo. Mas é interessante que quando efetivamente Moisés e Arão entram ao faraó, a Bíblia diz-nos que eles, conforme Deus mandou, eles lançaram a vara diante do faraó e diante dos seus servos, e ela tornou-se numa serpente. Você e eu não temos a possibilidade de ler a Bíblia em hebraico, mas eu gostaria de partilhar consigo uma informação que é de natureza linguística. Quando no capítulo 4, Deus conta a Moisés que ele deveria lançar a sua vara ao chão e ela se transformou numa serpente, a Bíblia usa naquela altura uma expressão que é nahash. E esta expressão quer dizer simplesmente cobra ou serpente. Poderia ser, diríamos assim, identificado com as cobras que existem no deserto. Mas, quando a Bíblia nos diz que esta vara foi posta diante do faraó e ela se transformou em serpente, a palavra que é usada aqui não é exatamente a mesma palavra do capítulo 4. É a palavra tanim, que quer dizer monstro marinho, ou também é traduzida em Ezequiel, no capítulo 29, no verso 3, por dragão. O que quer dizer que aquela vara, quando foi julgada diante do faraó, ali naquela suntuosa sala de trono, ela se transformou num animal assustador, num animal verdadeiramente monstruoso, que quando os magos do faraó foram chamados para imitar aquele mesmo sinal, e as suas varas também foram atiradas ao chão para se transformarem em serpentes, elas pareciam minhocas raquíticas que foram rapidamente devoradas por aquele animal espantoso que se materializou ali na frente do faraó. Mas há algo ainda mais assustador que nós entendemos quando mergulhamos um pouquinho naquela que era a própria consciência ou a própria religião egípcia. Os egípcios, cada noite, punham o seu exército de magos e de sacerdotes a executar logo após o pôr do sol uma série de rituais mágicos que serviam para ajudar o Deus Sol durante a sua caminhada pelo lado oposto do planeta, segundo eles acreditavam, pelo lado sombrio do universo, numa luta que cada noite o Deus Sol haveria de ter com a terrível serpente Apep. Os egípcios chamavam esta serpente de Apófis. E dentro das
criaturas ou dentro das divindades que os egípcios adoravam, havia uma maldição que era pronunciada sobre aquele que de alguma forma adorasse este ser monstruoso que era a serpente Apep. Porque eles acreditavam que esta serpente lutava cada noite com o sol no sentido de transformar o mundo em caos. E talvez você encontre aqui, nesta pequena explicação, a razão pela qual a 9ª praga vai ser tão assustadora para os egípcios. É porque eles acreditavam que a cada noite o Deus do sol vencia, portanto, este monstro e nascia novamente vitorioso do outro lado do horizonte, permitindo que novamente a terra fosse abençoada por mais um dia, por mais um ciclo de luz, com todas as implicações que isso tinha para a vida e para a natureza. E agora então, Moisés, um simples pastor, completamente despido da suntuosidade, da riqueza que existia na corte egípcia, ele ali faz com que o monstro que mais apavorava os egípcios, o monstro que era o sonho dos piores, ou aliás, que era a materialização dos piores pesadelos da nação egípcia, se tornasse vivo ali diante dos olhos. Mas o mais interessante é que aquilo que os magos e que os sacerdotes egípcios não conseguiam, Moisés e Arão aparentemente tinham completo domínio sobre aquele monstro, porque eles, ao tocarem na cauda da serpente monstruosa que se tinha transformado naquele lugar, ela voltava novamente a ser uma vara. Querido amigo, há uma coisa interessante e importante que nós não podemos esquecer, é que Deus, efetivamente, Ele tem o poder para dominar quaisquer monstros. Se você tem medo, tem receio do futuro, acredite, Deus tem o poder para fazer com que quaisquer dificuldades possam se transformar facilmente em oportunidades ou em soluções para Deus manifestar o seu poder. Mas há aqui ainda uma outra coisa que eu gostaria de lhe apresentar, e gostaria de voltar àquela mesma ideia com a qual nós começamos. Lembra-se que nós falámos a respeito da questão de Deus endurecer o coração do faraó. E muitas pessoas, muitos cristãos, quando leem este texto, e por exemplo no verso 13 do capítulo 6, 7, e depois logo no verso 14, esta ideia é apresentada como sendo Deus o causador do endurecimento do coração do faraó. Mas há aqui uma coisa muito interessante que eu gostaria de partilhar com você, e colocaria isto numa pequena fórmula que poderíamos chamar uma fórmula matemática. É que o orgulho humano mais o poder de Deus resulta num endurecimento do coração. É como se fosse mais ou menos o seguinte: quando nós temos o nosso coração impregnado de orgulho, quando Deus vem até nós mostrando o seu poder, mostrando a sua bondade, mostrando a sua misericórdia, isto, em vez de enternecer o coração humano, faz com que ele endureça. Sabe, existe uma forma muito peculiar dos hebreus se expressarem quando alguma circunstância é atribuída, aliás, quando algum fator acontece na vida humana, de acordo com a mentalidade hebraica, eles sempre dizem que isto é feito por Deus. A ideia que um hebreu tem em relação à soberania divina é mais ou menos esta: Deus tem poder, e Deus tem todo o poder em suas mãos. Deus é sábio, Deus sabe tudo, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o presente, sabe o futuro e inclusive conhece o passado também. O que quer dizer, portanto, que se Deus tem poder e Deus sabe tudo, é portanto possível que Deus possa fazer com que o que é errado ou o que é mau efetivamente não aconteça. E desta forma, então, de acordo com a mentalidade hebraica, se um filho de Deus sofre uma injustiça, é porque, se Deus permitiu, então Deus de alguma forma é responsável por este acontecimento. De tal forma que o hebreu olha para mesmo os acontecimentos maus como sendo, de alguma forma, responsabilidades de Deus. Deus pode não ser o causador, mas porque Ele é todo-poderoso e porque Ele é sábio, Ele acaba por ter permitido, acaba por ser efetivamente responsável por aquele acontecimento.
E desta forma, então, é por isso que a Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração do faraó, embora Deus não quisesse que o coração do faraó fosse endurecido. Assim como, querido amigo, Deus não quer que o seu coração seja endurecido pelas circunstâncias da vida. Deus não quer que você não aceite o perdão de Deus. Deus não tem qualquer intenção em que você se perca. O objetivo do Senhor é que você encontre no amor de Deus, nas manifestações do cuidado de Deus, a forma de poder efetivamente ser redimido. Mas há uma coisa muito importante que eu e você precisamos entender, é que as circunstâncias da vida podem de alguma forma ser manipuladas por nós para bem ou para mal. E desta forma, então, nós poderíamos entender que, se nós tivermos humildade suficiente no nosso coração, aquilo que é a manifestação do poder de Deus poderá nos amolecer o coração, transformando-o em algo que possa ser usado para a honra e glória do próprio nome de Deus. Eu gostaria de partilhar consigo 2 versículos. O primeiro encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no verso 3. Mateus, capítulo 5, verso 3. Gostaria que você acompanhasse a leitura deste versículo. É uma das bem-aventuranças. Na verdade, é a primeira bem-aventurança. E Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus estava a dizer o seguinte: se você e eu reconhecermos que somos incapazes espiritualmente, nós estamos em condições, efetivamente, de ser transformados pelo Senhor. Nós podemos alcançar o reino dos céus. Mas há um outro texto que eu queria deixar consigo ainda nesta noite, e encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo 36. Se você tem a sua Bíblia aí à mão, gostaria que pudesse folheá-la até o capítulo 36 do livro de Ezequiel, e nós vamos ler ali nos versos 26 e 27, Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, aquilo que a Bíblia nos diz. É uma promessa de Deus. E diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne. Interessante. Deus está disposto a retirar o nosso coração endurecido. Se o trabalho de Deus puder efetivamente tocar o fundo da nossa alma, se nós estivermos dispostos a reconhecer aquilo que Deus é e o que Ele espera em relação a nós, o Senhor está disponível a trocar o nosso coração de pedra por um de carne. E o verso 27 diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Querido amigo, e aqui deixe-me fazer um fechamento geral em relação às ideias que apresentamos. Quem sabe Deus possa estar a trabalhar no seu coração, através das circunstâncias da vida, ajudando-o a perceber que você precisa se render a Deus, que você precisa deixar que seja o Senhor a tomar conta da sua vida. Deus quer pegar no seu coração e trocá-lo por um coração de carne sensível à orientação do Espírito, à orientação da sua palavra. Talvez você, à semelhança de mim, é daquelas pessoas que, como Paulo que dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que quero fazer, esse não consigo fazer, mas o mal, este parece que governa e reina em mim. Esta não era só a experiência de Paulo, é também a minha experiência. Mas a grande verdade que Deus nos quer mostrar neste momento é que Ele verdadeiramente quer transformar a nossa vida e quer ser não só o Senhor da nossa existência, mas quer nos dar a vitória sobre Satanás e sobre a doença do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Esta é a grande realidade que o Senhor quer partilhar consigo nesta noite. Deus não quer ser apenas o Rei do Universo, Ele quer também ser o Senhor da sua vida. Ele quer entrar na sua existência e quer fazer parte da sua vida, caminhando dia a dia consigo. É por esta razão que no livro de Apocalipse, no capítulo 3, na mensagem à última igreja da história da humanidade, nos é dito ali que Jesus está à porta do nosso coração, e se nós lhe abrirmos a porta, Ele entrará para fazer ali morada. Querido amigo, a pergunta que o Senhor lhe faz nesta noite é: está você disposto a abrir a porta do seu coração? Será você
alguém que tem um coração sensível e aberto à orientação do Espírito Santo, ou vai seguir o exemplo do Faraó, cujo coração, por mais evidências que fossem manifestadas do poder de Deus, era apenas endurecido, empedernido e orgulhoso, continuava opondo-se a Deus. A minha oração é que você possa ser daqueles cujo coração seja transformado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.